o número de pacientes nos consultórios oftalmológicos cresce em até 40% em relação aos meses mais quentes do ano. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o médico oftalmologista do Hospital de Olhos de Belo Horizonte, Dr. Sérgio Eduardo. Boa tarde, doutor Sérgio. Um prazer recebê-lo aqui no Revista da Tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Doutor Sérgio, quais são as principais queixas dos pacientes nesta época do ano, hein? Essa época do ano, normalmente, né, quando a gente vai mudando, principalmente a temperatura e a umidade, a maioria das pessoas, elas começam a sentir algum desconforto ocular. E os sinais mais comuns, eles queixam de ardor, sensação de olho seco, coceira nos olhos, embaçamento da visão. Esses normalmente são os sinais, sintomas mais frequentes nesse período do ano. Esses são os sintomas mais comuns? Sim, não são é? os mais comuns hoje, normalmente nesse período do ano que se inicia. Pois é, e aí as pessoas têm, por conta o ar fica mais, a umidade fica menor, né? O ar mais seco. Isso, o que acontece nesse período do ano? No período do ano começa o frio, né? E normalmente a umidade cai, porque não é um período das chuvas. A umidade caindo, né? O ar ficando mais seco, associado a alguns fatores nossos do dia a dia hoje, que é principalmente o ar-condicionado e o uso prolongado do computador, esses sintomas eles vão ficar mais frequentes e vão incomodar as pessoas no dia a dia. Pois é, aí pode ocorrer a síndrome do olho seco, é isso? Sim, a síndrome do olho seco ela é caracterizada como... hoje nós temos a glândula lacrimal que produz a lágrima, né? E essa glândula produz a lágrima diariamente e com o ato do piscar, nós vamos lubrificando os olhos. Quando a umidade cai, né, com o clima mais seco, associado também ao ar-condicionado que diminui a umidade e o computador ao piscarmos menos, nós vamos lubrificar menos os olhos. Ao lubrificar menos, a córnea vai ressecar e com isso nós chamamos a síndrome do olho seco, que normalmente tem como sintomas, ele começa com ardor, né, uma ardência, normalmente começa a ficar irritado os olhos, vem a sensação de coceira e em seguida aquela sensação que parece ter um cisco nos nossos olhos e a pessoa procura e não acha. E é diferente da conjuntivite, né? Sim, a conjuntivite, ela é séria diferente porque a síndrome do olho seco, inclusive, ela pode levar à conjuntivite, que a nossa lágrima é a nossa primeira defesa dos olhos, tanto em termos de defesa como de limpeza, né? Ao ter o olho seco, nós temos mais chances de ter a conjuntivite, porque a primeira barreira, a primeira defesa está alterada, que é a lágrima. E aí nós podemos ter uma contaminação levando a conjuntivite, que além desses sintomas, aí começa a ter secreção, né, aquelas remelas que ficam nos nossos olhos, começa a ficar inchados, e a sensação que o paciente começa a chorar. E pode levar até uma perda da visão, assim, se o problema não for tratado do olho seco? A síndrome do olho seco, muitas vezes, ela não leva normalmente à perda da visão. Ela pode, diretamente, né? Indiretamente, sim. Porque quando você tem o olho seco, essa síndrome, a córnea vai ressecando. Então ela está mais propensa, né? Ela fica mais sensível, podendo ter alguma lesão. E se ela tiver alguma lesão, aí sim pode dar uma infecção, e essa infecção pode comprometer a visão. Sei, então o tratamento é feito geralmente como? A primeira coisa que a gente orienta, né, a primeira ação é procurar um oftalmologista, né, para confirmar que está presente a síndrome do olho seco. A partir do momento que confirmou-se o diagnóstico, inicialmente começamos, né, com o uso de lágrimas artificiais, né, que são os colírios lubrificantes. Muitas vezes eles são responsáveis pela desidratação maior e vão resolver o problema. Outras vezes, quando nós temos um síndrome do olho seco mais intensa, às vezes não só a lágrima artificial será necessário. Aí pode ser também necessário um tratamento sistêmico, né, com o uso de medicações e algumas orientações que nós passaremos aos pacientes. Certo. Aí as mulheres também que estão na menopausa têm que ficar até mais atentas, né, porque geralmente o olho fica mais seco nessa época, não é isso? Sim, principalmente devido às alterações hormonais que se encontram. As alterações hormonais também, elas podem levar ao olho seco, como muitos medicamentos também podem levar, né, principalmente os antidepressivos. Agora, as pessoas alérgicas são as mais vulneráveis, né, às doenças? O alérgico ele já tem uma resistência, né, respiratória e com isso ocular menor. Né, o olho ele se comunica com o nariz através do canal lacrimal. Então aqueles alérgicos, devido à proximidade, devido, né, à associação olho-nariz, eles são mais sensíveis. Normalmente eles têm mais tendência a ter esse processo. O ar-condicionado, ele é prejudicial também nessa época? Sim, o ar-condicionado, ele tem seu lado positivo e seu lado negativo. Né? O lado positivo que através dele nós manteremos uma temperatura agradável, principalmente para o trabalho. Por outro lado,
pelo fato de ele diminuir a umidade do ar naquela região, né, que se encontra, ele vai propiciar o olho seco e com isso vai agravar os sintomas. Certo. E quem faz uso da lente de contato, hein? Tem que ficar atento? Quais as recomendações? Sim, o uso da lente de contato já precisa de mais hidratação nos olhos. E com esse ressecamento dos olhos, a lente vai ressecar mais rápido. Com isso, ela vai passar a incomodar mais e também pode levar a alguma irritação e pode até ter lesões. Então, os usuários de lente de contato, principalmente nesse período do ano, eles devem aumentar a hidratação com os colírios lubrificantes. Pois é, outro dia meu filho estava reclamando de um olho vermelho, que ele fica muito no computador. Eu falei, vou marcar um oftalmologista. Aí marquei, ele foi ao médico, e aí o médico disse que ele tem um probleminha, que é uma questão de gordura nos olhos, excesso de gordura no canal lacrimal, e receitou um remedinho que parece que ele vai ter que usar talvez a vida inteira, uma vez por semana. O que é isso? Eu queria que você explicasse isso aí, porque parece que é uma coisa comum, diz que é por causa de água que entra nos olhos. É uma coisa comum. Você teria como explicar isso para chamar a atenção dos ouvintes, que eu nunca havia ouvido falar sobre o assunto, né? Acho que é bacana alertar as pessoas sobre a questão na hora do banho, se prevenirem. O que acontece? A lágrima, ela tem vários componentes, né? Ela tem um componente que nós chamamos de componente aquoso, o mucoso e oleoso. Quando nós temos o fato do uso do computador por tempo prolongado, normalmente nós piscamos menos. Ao piscar menos, você normalmente lubrifica menos os olhos. E pode ter, né, uma alteração na estrutura dessa lágrima. A parte aquosa ela vai evaporar mais, ficar na parte oleosa mais presente. Então a lágrima fica uma lágrima mais espessa, mais gordurosa. E essa lágrima mais espessa, mais gordurosa, ela vai lubrificar menos os olhos, levando então ao desconforto. Então, quando fala que a lágrima é muito gordurosa, porque a quantidade de água da lágrima, ela evaporou devido ao ressecamento. Pois é, mas esse ressecamento é por causa de água no banho, que a pessoa toma, deixa cair água nos olhos? Por que isso acontece? Não, o fato da água do banho cair nos olhos, normalmente ela não leva a ressecamento. Ela vai lavar os olhos, e aquela pessoa que tem uma alergia, uma sensibilidade maior, ela vai ter um desconforto, ou normalmente vai ter uma reação a essa água que está caindo, os olhos vão ficar mais vermelhos, e com isso vai levar essa alteração da estruturação da lágrima. Sei, mas normalmente as pessoas mais sensíveis. Pois é, mas no caso, né, específico que eu falei do meu filho, que tem que usar um remedinho que passa abaixo dos cílios, né, inferiores, por que isso acontece? Tem um nome isso aí? Sim, normalmente isso nós chamamos de blefarite. Ah, sim. A blefarite já é outro processo. A blefarite já é uma alteração, né, da oleosidade da base dos cílios ali onde se encontram. Essa oleosidade ela aumenta, aí tem vários fatores. Nós temos o fator alérgico, nós temos o fator bacteriano, né, e com isso você forma tipo aquelas crostas, aquelas caspinhas que ficam na base dos cílios. Por isso que é indicado o tratamento para limpar esses cílios, diminuir a oleosidade e favorecer assim uma qualidade melhor da lágrima. Porque essas caspas, essa oleosidade, com o tempo ela vai caindo dentro dos olhos, misturando com a lágrima e provocando também essas reações. Sim, isso aí tratamento é para a vida inteira ou tem uma cura? Normalmente, infelizmente, a blefarite não tem cura. Você tem um controle dela, né? Você consegue ter a estabilidade dela. Porém, aquele fator que desencadeia, se for fator alérgico, se a pessoa voltar a ter uma crise alérgica, ele pode retornar. Entendi. Aí mesmo se curar dessa alergia, apesar que a alergia também é crônica, né? Isso. A alergia também você consegue controlar. Porém, toda vez que aquela pessoa entrar em contato com aquele fator que desencadeia, ele pode apresentar uma nova crise alérgica. Entendi, tá certo. Agora tem uma pergunta aqui, doutor Sérgio. A Marisa do Paraíso, para que eu mando um abraço, agradeço a participação, ela falou que a irmã dela tem glaucoma conjuntiva, é isso? E que ela usa também... Não, peraí. Ela tem glaucoma. Ela pergunta se também é um problema do glaucoma ficar com o olho seco. O problema do glaucoma é alguns medicamentos que são usados, né, alguns colírios são usados para o tratamento dele, ele pode levar como efeito colateral um ressecamento dos olhos, além de deixar os olhos vermelhos também. Então, não é o glaucoma normalmente que leva, e sim pode ser as drogas que são usadas para tratá-lo. Sei. Aí é o colírio mesmo, né? O colírio que imita lágrimas, não é isso? Isso, é um colírio que a gente chama de lágrima artificial, que vai dar o conforto. Tá certo. Ok, então, doutor Sérgio Eduardo, eu agradeço muito a sua participação e as orientações aqui em nosso programa. Foi um enorme prazer recebê-lo. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.
Ok, conversamos com o médico oftalmologista do Hospital de Olhos de Belo Horizonte, Dr. Sérgio Eduardo, falou sobre as doenças oculares, principalmente nesta época do ano.